para quem está participando com a gente desde o começo, tivemos a oportunidade de acompanhar a reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos pela primeira vez saindo de Brasília, de forma descentralizada, em contato com o sistema. Falamos sobre as universidades, o papel das universidades no apoio aos instrumentos de gestão, falamos do programa Prof. Água, comemoramos os 10 anos desse programa exitoso. Depois falamos um pouco sobre representação e representatividade, que tem a ver com outro tema, que foram as mudanças climáticas, entendendo o conceito e também as ações que estão sendo desenvolvidas, e o principal, né, que o segundo fórum chama como um destaque, a Letícia nos trouxe, né, o ser humano no centro de todo esse processo, né, que justifique todo o nosso trabalho. Falamos da representação e representatividade de cada um de nós que faz parte do sistema, não representando a si mesmo, mas a uma entidade, a um segmento. E para quem teve a oportunidade, nós fechamos o dia de ontem com uma mesa de desenvolvimento e água na visão geracional. E foi uma mesa fantástica, com mulheres maravilhosas que nos emocionaram, né? E trouxemos então à tona essa questão das gerações que estão trabalhando junto, o novo, trazendo um pouco da experiência do que está há mais tempo na gestão. Então foi realmente um painel inspirador que nos deixou aí com várias reflexões. E hoje nós continuamos com temas que são tão importantes para nós que fazemos parte do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vamos falar de um importante instrumento de gestão que todos os estados estão tentando aperfeiçoar cada vez mais para que a sociedade tenha um acesso mais simplificado. Tivemos aqui o seminário de regulação da ANA, ontem foi fantástico, as pessoas participaram ativamente. E queremos então agora falar um pouco aí com todos vocês sobre outorga e fiscalização, exatamente como esse instrumento de gestão e planejamento. Então, a gente vai apresentar um pouco para vocês como os estados então estão implantando a outorga eletrônica e compartilhar também experiências exitosas de outorga e fiscalização que estão sendo desenvolvidos. Então, eu convido para moderar esse painel Sorélio César Suleiman, que é diretor-presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, FABAT, o nosso Elinho. Bom dia a todos e todas. Desde que quando eu recebi o convite para estar à frente dessa mesa, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu quase não consegui dormir. Primeiro, a outorga para mim é um instrumento muito caro, né? Por que que ele é muito caro? Porque eu começo minha vida profissional dentro do DAE, que hoje se transformou em SP Águas, fazendo outorga, fazendo fiscalização. E tentar entender como esse instrumento regulatório pode ajudar na disponibilidade hídrica, no avanço da sociedade, no avanço econômico. A gente sabe que sem água nós não conseguimos avançar economicamente, socialmente e, né, todos hoje, a água está dentro de todos os insumos, seja no insumo produtivo, ou seja, na nossa vida diária. E por que que eu fiquei ansioso? Porque eu vou estar numa mesa com pessoas que são extremamente competentes, capacitadas e que eu acho que eu vou mais aprender do que tudo. E assim, eu estou muito animado com vocês aqui, porque são pessoas que estão no sistema, que trabalham, que atuam, que buscam a melhor eficiência dentro das suas áreas. A outorga, ela é um instrumento de gestão, é um dos instrumentos né, dentro do nosso sistema de engrenagem, que faz toda a diferença no planejamento. Se eu tenho outorga, eu tenho uma disponibilidade hídrica, eu consigo negociar e alocar recurso, eu consigo ter uma base interessante para se fazer a cobrança pelo uso da água, implementar políticas públicas. Então,
a gente não pode olhar a outorga como um instrumento dissociado, ele é um instrumento integrador dentro dessa política toda como a gente conhece. Então eu queria conhecer, né, vocês não vieram aqui para me ouvir, nem eu, e eu queria convidar o Marcelo Fonseca, que é diretor-geral do IGAN. Esse menino é top. Álvaro César de Góes, da Gerência de Monitoramento e Fiscalização do IAT. O Tiago Martins, também da Gerência de Outorga do Instituto Água e Terra, né, do Paraná. A nossa diretora, e aí a gente puxa a sardinha para o estado de São Paulo, né? Que aí é bairrismo, desculpa, mas aí a gente não pode deixar de ser bairrista. A Ana Paula Brits, que é diretora da Agência de Águas do Estado de São Paulo, SP Águas. O Marco Neves, um grande parceiro e amigo da Agência Nacional de Águas. Marcão, seja bem-vindo. Fala, Toninho, da Superintendente de Recursos Hídricos da SEMAD de Goiás. E o nosso anfitrião, Porfírio, presidente da ESA, da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba. E aqui a gente estava chegando aqui um pouquinho, né? Então eu puxei a sardinha aqui para a Ana, e por conta de São Paulo, mas o Porfírio me lembrou a fala do governador, né? Então, na abertura, o governador diz que quem toma água daqui depois volta e depois volta uma terceira vez para morar. Eu já estou querendo é ficar. Eu não estou querendo nem ir, entendeu? Então, eu já vou pular uma etapa. Gente, vou sentar ali? Não, não vou sentar em lugar nenhum. Eu vou sentar aí. Ah, então tá. Então eu vou pedir, então, Marcelo, começa com você, meu querido. Bom dia a todos e todas. Queria, né, agradecer o convite, né, para participar desse painel aqui e desde já, né, colocar assim a relevância que tem sido, né, esse seminário para gestão de recursos hídricos no país. É o segundo evento, né, no PERSE, que precisa ser continuado. Que bem que a gente já tem aí o terceiro engatilhado lá no Maranhão, mas a gente vê como que a gente consegue, no compartilhamento, né, das nossas dores, porque a gente tem muitas, ver que alguns já estão um pouquinho menos, né, Porfírio? Que a gente consegue copiar de alguém, trazer informações para aprimorar a nossa gestão, e acho que esse é o grande destaque desse evento, a gente poder compartilhar. E o que eu trouxe aqui para vocês, dentro dessa experiência, né, de regulação e fiscalização, é uma estratégia que Minas Gerais adotou para como melhorar o processo, né? Outorga, como nós conhecemos, praticamente todos os estados fazem, com um pouco mais ou menos dificuldade, com inovações maiores ou menores. O que é a realidade de Minas Gerais? Na Minas Gerais tem ali, né, uma realidade hídrica muito diversa, né? Nós temos a região sul de Minas, ali centro-sul, onde eu tenho uma disponibilidade hídrica razoável, tenho um semiárido, que tem todas as características, né, do semiárido, e tem uma grande região, que é a região ali do Triângulo Mineiro e do Noroeste, que são as áreas do meu polo de irrigação, né? Grande parte de toda a irrigação acontece naquela região, e como tem uma grande demanda, a disponibilidade hídrica já está superada. Então, a gente estava ali numa situação de como fazer a gestão nessas áreas em que, em tese, eu não poderia mais outorgar, considerando a realidade do estado de Minas Gerais. Isso começou, né, as primeiras áreas onde a gente detectou essa indisponibilidade hídrica, lá em 2006
e construímos uma solução que naquele momento foi chamada de outorga coletiva, que é quando a gente traz todos os usuários para discutir juntos a distribuição daquela área. E ao longo desse período nós vimos que funcionava, mas a gente poderia melhorar. Foi quando a gente trouxe algumas inovações para o processo. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco disso, né? Como que essa modalidade de outorga associada a uma autorregulação pode ser, sim, um instrumento de planejamento para aquela microbacia e também de, eu nem chamaria de fiscalização, mas um autocontrole, um automonitoramento que evita ali a interferência do poder público naquela organização dos usuários. Nessas regiões, lá em Minas Gerais, a gente fala que, popularmente, né, William, um dos nossos analistas aqui, área de conflito. E eu, desde que eu cheguei no IGAM, né, voltei para o IGAM, eu sou servidor de carreira do IGAM desde 2006, em 2018, quando eu voltei para o IGAM, eu não concordava com esse nome. Não é área de conflito, é área de um potencial conflito, mas é uma área de indisponibilidade hídrica. O conflito só vai ocorrer se a gente não conseguir ali compatibilizar minimamente o anseio dos usuários naquele território. Então a gente mudou a forma. Antes, quem fazia toda essa distribuição, essa alocação, era o órgão gestor. A partir do que os usuários pediam, nós fazíamos um rateio lá no escritório sem conhecer detalhadamente a demanda dos usuários. E a gente mudou, a gente criou as comissões gestoras locais. O que são essas comissões gestoras locais? É uma associação informal dos usuários, informal porque ela não tem o formalismo de uma pessoa jurídica, mas ela é criada por uma portaria do IGAM, em que eles têm ali algumas funções básicas. Primeiro, propor o termo de alocação. Então, eles planejam o uso da água naquela bacia, considerando as diretrizes. Quais são? Disponibilidade hídrica e vazão residual. E, a partir disso, eles fazem essa primeira distribuição. Essa distribuição ela tem que ser aprovada por todos os usuários. Se todos os usuários aprovarem aquela distribuição, ou seja, houver consenso, não há que se falar em conflito, né? Aquela demanda, aquela, em tese, disputa foi saneada. Se não tiver o consenso, aí sim tem um potencial conflito, e aí nós utilizamos da estratégia do comitê de bacia como mediador de conflito em primeira instância, para fazer aquela mediação e propor uma solução para aquele conflito. E depois eles têm ali que fazer todo um gerenciamento desse termo de alocação para fazer cumprir o que foi pactuado. E aqui, né, o que é o termo de alocação, que é exatamente essa distribuição do uso da água, não é o objeto aqui. Então, a nossa outorga nessas áreas é feita a partir desse termo de alocação. Basicamente, é uma conferência do que foi proposto pelos usuários se estão coerentes com os critérios estabelecidos pelo IGAM. Mas a grande inovação que nós trouxemos aqui é, já que eu estou empoderando o usuário para propor como ele vai utilizar a água, por que não empoderar ele para acompanhar se aqueles critérios estão sendo obedecidos? Uma autorregulação em que o IGAM entra só em última instância, sem ser necessário aplicar o poder de polícia. Então, nós criamos para isso, né, a obrigatoriedade da telemetria, ou monitoramento desses usos. Então, é uma ferramenta que nós colocamos hoje como é uma obrigação que nós colocamos hoje como condição da portaria de outorga e que os usuários precisam acompanhar através de um painel de controle que nós disponibilizamos para avaliar se os critérios estão estabelecidos. Então, para isso, para fazer frente a essa demanda, nós criamos, né, o MIRA, que é um sistema, né, que é um monitoramento remoto integrado das águas, que faz a telemetria desses pontos, tanto de vazão residual quanto de captações dessas bombas. E a gente criou uma organização ali em que o Estado, né, por meio do IGAM, disponibiliza a plataforma para receber esses dados e os usuários são responsáveis pelo monitoramento em si e criamos uma outra estrutura que são operadores de telemetria. Então, o nosso arranjo lá tem o operador de medição, o operador de telemetria e o IGAM,
que recepciona esses dados e disponibiliza nesse sistema. Vou mostrar à frente. Então, aqui é uma das telas do sistema. Então, hoje nós conseguimos incorporar, né, tanto as estações oficiais, que são essas que estão aí com essas anteninhas, e todas as outras ali, que são os triângulos, são estações particulares de telemetria. E a gente consegue, clicando em cada uma delas, acompanhar a disponibilidade hídrica, que é exatamente esse gráfico que está abaixo. E a gente criou regras de operação, de modo que, se a demanda ou se a vazão estiver inferior ao que precisa ter lá na bacia, os usuários têm que aplicar critérios de restrição, não necessitando aí a intervenção do IGAN. Então, esse sistema, ele avalia a disponibilidade hídrica, então eu estou avaliando aí ou a vazão residual ou a vazão das PCDs, né, da rede nacional. Ele monitora a escassez hídrica, né? Minas Gerais tem uma deliberação normativa que define quando que eu tenho que suspender outorgas quando atinge uma vazão mínima nos rios. Então, o painel também nos dá essa informação, então a gente vê aí a coloração dessas estações trazendo essa informação. E publicamos, né, semanalmente o boletim de disponibilidade hídrica, também a funcionalidade do sistema que consegue organizar isso e compartilhar com a sociedade qual é a realidade hídrica do estado. Também permite uma avaliação estatística, né, a análise hidrológica dessas estações de forma automatizada, né, curvas de permanência, análise de probabilidade, para que a gente tenha aí condições para ter uma gestão mais eficiente. E o monitoramento da demanda. Então, eu tenho aí, por exemplo, essas aí são algumas estações de monitoramento em que as bombas são telemetrizadas. Então, eu consigo ali também avaliar, a partir da coloração das estações, avaliar se ele está cumprindo a outorga ou descumprindo a outorga, e se está desconectado. E para uma situação, um usuário interno do sistema, eu ainda tenho essa ferramenta que é de fiscalização remota. Então, para cada outorga, eu consigo gerar relatórios no período que eu defini, no dia, na semana, no mês, no ano, na validade da outorga, em que ele faz essa análise de conformidade e permite, se for o caso, gerar uma autuação. Mas a ferramenta ela é extremamente importante porque o usuário também consegue verificar e avaliar se ele está cumprindo ou não, ou descumprindo as condicionantes da portaria de outorga, permitindo que ele corrija o seu processo antes da aplicação da penalidade. E o sistema, nós colocamos ele como, num primeiro ano, ele tem um caráter experimental, permitindo que todos os usuários ajustem seu sistema de outorga para atender as condições, seja mexendo lá no seu sistema de bombeamento ou pedindo a retificação do processo de outorga, de forma que a gente não quer com o sistema que ele seja visto como um sistema punitivo. Não é o objetivo do sistema punir. Obviamente que ele pode chegar a isso, mas a ideia é que eu tenha aqui um sistema que seja uma ferramenta para o usuário, garantindo ali as condições estabelecidas na portaria de outorga, né? Eu tenho essa funcionalidade, que é a fiscalização remota, e também eu consigo gerar um relatório gerencial para cada uma das portarias de outorga, avaliando ali como que está o comportamento daquele usuário numa ação de fiscalização, por exemplo. Bom, acabou. Gente, é isso. A ideia aqui foi, então, trazer para vocês essa inovação que nós incorporamos na gestão de recursos hídricos, diminuindo, né, uma pressão sobre o Estado e, mais do que isso, valorizando o instrumento da outorga, da alocação e garantindo ao usuário a função de, além de propor o uso melhor para aquele território, porque quem vive o problema é quem consegue resolver melhor o problema, e, mais do que isso, dando a ele a autonomia de fazer uma gestão em que ele vai empreender medidas ali no território antes de ser necessário a ação do IGAN, como a suspensão de outorga, aplicação de multas e etc. Muito obrigado, gente. Obrigado, Marcelo. Falei para vocês que esse painel já começa bom, né? Já começa no nível régua lá em cima.
Marcelo, como um grande professor também, além de um grande técnico, também traz os pontos importantes. Marcelo, parabéns pela apresentação. Essa tua apresentação, pelo menos para mim, me deixou com gostinho de quero mais, né, da gente querer conhecer. Obrigado. Eu também agora vou chamar o Tiago e o Álvaro, do Instituto Água e Terra do Paraná, para suas considerações. Vocês têm um pouquinho mais de tempo do que o Marcelo. O Marcelo cumpriu rigorosamente ali, mais ou menos assim, a hora que vocês verem que eu estou indo aqui assim, ó, é para acelera o gole. Quem vai fazer a primeira parte? Tiago? Então, Tiago Martins, da Gerência de Outorga do Instituto Água e Terra. Você vai fazer aqui? Bom dia a todos. Meu nome é Thiago Bacoves, atuo como gerente de outorga do IAT. Sou engenheiro ambiental, possuo mestrado em gestão de recursos hídricos, inclusive mestrado financiado pela nossa querida Agência Nacional. É um prazer estar aqui hoje e poder apresentar um pouco para vocês sobre os avanços tecnológicos realizados no estado do Paraná em relação ao instrumento de outorga de uso de recursos hídricos. Então, o Instituto Água e Terra, ele é fruto de uma reestruturação dos órgãos ambientais no estado do Paraná, no qual houve a incorporação de 3 órgãos, ITCG, Águas Paraná e IAP, criando, então, o Instituto Água e Terra. Um dos aspectos mais importantes dessa integração foi a questão da integração entre os processos de licenciamento e outorga. Então, hoje, o instrumento de outorga e licenciamento passam a ser integrados em uma única diretoria. Então, a diretoria de licenciamento e outorga, que também contempla a parte de monitoramento e fiscalização. Então, hoje, o Instituto Água e Terra possui 2 sistemas, o sistema SGA, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental, e o SIGAR, que é o Sistema de Informações para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, na qual contempla os aspectos de outorga e os outros instrumentos. Então, eles são 2 sistemas distintos, mas eles cumprem a sua principal função, que é a questão da integração entre os processos de licenciamento e outorga. Então, esse é o fluxo geral. Então, os sistemas se conversam, o usuário não vai conseguir solicitar, por exemplo, uma outorga de direito se ele não tiver uma licença ambiental adequada para o empreendimento dele. Então, os tipos de outorga que a gente concede aos usuários, aqui eu gostaria de destacar a parte de lançamento de efluentes. O estado do Paraná é pioneiro nessa questão, realiza a outorga de lançamento de efluentes desde 2007. Então, só queria enfatizar essa questão. Então, como eu comentei, as outorgas são solicitadas no SIGAR e todas as análises também são realizadas por lá. Tudo digital, tudo online. Então, o SIGAR, ele é um sistema robusto, integrado, ele integra as questões de monitoramento, automonitoramento e a parte de gestão de bacias. Então, além das funções do Instituto Água e Terra em relação ao licenciamento, outorga, o Instituto Água e Terra também ele funciona como agência de bacias, dando suporte a todos os comitês do Estado. Como o SIGAR ele é dividido? Então, a parte do usuário. O usuário vai fazer o cadastro do seu usuário, ele pode ser um CPF ou CNPJ, e dentro desse CPF ou CNPJ, ele pode cadastrar mais de um empreendimento ou mais de uma propriedade. E feito isso, ele cadastrando o empreendimento, ele vai cadastrar todas as finalidades de uso, e após isso, ele vai conseguir solicitar as devidas outorgas. As outorgas, um requerimento por ponto ou por interferência.
Então, como eu comentei, o usuário pode ter um CNPJ, mas tem 2 empreendimentos, um em Maringá e um em Cascavel. Então, ele vai ter 2 empreendimentos e dentro desses 2 empreendimentos, ele vai solicitar as devidas outorgas em relação aos seus usos. Algumas funcionalidades que o SIGAR contempla já no próprio requerimento do usuário. Então, eu trouxe aqui alguns pontos aqui em relação à parte de piscicultura, aquicultura. Então, o usuário, ao entrar no sistema, ele vai fazer o seu cadastro do empreendimento e, no momento da solicitação da outorga, ele vai a necessidade de um preenchimento de algumas informações consideradas obrigatórias. Com essas informações, o próprio sistema ele vai fornecer qual é a vazão estimada para aquele uso. Então, aqui, por exemplo, vai levar em consideração a área, profundidade, total de indivíduos. Com isso, ele vai gerar qual é a vazão estimada para atendimento daquele empreendimento. Assim também como é feito na piscicultura, também é realizado na irrigação. Essa parte do cálculo de estimativa de demandas foi até realizado ali em conjunto com a ANA, então conversamos bastante, adotamos como eles realizam. Então, o usuário vai entrar no sistema, vai preencher o tipo de cultura, qual é o equipamento, a questão da área irrigada, coeficiente de cultura, e com a própria localização do empreendimento, o sistema também já vai fazer algumas validações. Então, vai verificar a questão de evapotranspiração, precipitação, e com isso o sistema também vai estimar qual é a vazão estimada para aquele empreendimento. Outra funcionalidade em relação ainda à vazão estimada, em relação à questão consumo humano e a questão industrial, então vai levar em consideração os produtos e serviços desenvolvidos e a população atendida. Eu vou passar rapidamente aqui, só os critérios de outorga do IAT. Questão de efluente. Então, na análise técnica do efluente, a gente avalia a disponibilidade hídrica, a capacidade de diluição, vazão apropriada para a diluição, levando em consideração o enquadramento dos corpos hídricos. Também avaliamos as concentrações máximas permitidas em questão de DBO, DQO e oxigênio dissolvido, e posteriormente são avaliadas as concentrações de mistura. Então, a vazão, para que a outorga seja concedida, a vazão apropriada para a diluição deve ser menor ou igual do que a vazão máxima outorgada. As análises no Instituto Água e Terra, hoje, elas são realizadas considerando toda a bacia hidrográfica, pois eu posso estar fornecendo uma outorga para um usuário que está localizado mais a montante, que pode impactar em outro usuário que está a jusante. Então, essa análise integrada, a gente tem o apoio ali do sistema de suporte à decisão. Ele não é um sistema 100% automatizado, então há necessidade de um técnico que vai realizar algumas validações, principalmente em questão aos usuários de montante, aos usuários que têm lançamento de efluentes. A gente avalia a questão da capacidade de autodepuração. Então, ele dá um apoio para a concessão das outorgas. Então, o sistema de suporte à decisão, quais são as etapas? Primeiro, ele vai definir qual é a vazão de referência, litros por segundo por quilômetro quadrado, e o segundo passo é o preenchimento dos parâmetros de análise. Posteriormente, o sistema vai fazer o cálculo de montante e da otobacia que o usuário está instalado. Na sequência, vai para o cálculo de jusante. O sistema ele tem uma trava para ser considerado no mínimo 10 km a jusante, sendo possível ampliar essa extensão. E, posteriormente, ele vai apresentar qual é o resultado em relação ao comprometimento daquele empreendimento e o comprometimento da disponibilidade hídrica. Então, aqui essa tela
é especificamente referente à parte de lançamento de efluentes. Então, o técnico vai fazer o preenchimento, vai levar em consideração as questões dos corpos hídricos. Então, aqui, o enquadramento. Posteriormente, vai fazer o preenchimento da parte de lançamento de efluentes, qual é a vazão máxima de lançamento, qual é o oxigênio dissolvido e, principalmente, a DBO daquele empreendimento. Aqui a gente tem algumas resoluções, mas eu queria destacar a parte de saneamento, na qual o Estado estabelece 90 miligramas por litro, sendo mais restritivo que a resolução nacional, que estabelece 120 miligramas por litro. Cálculo de montante. Então, ele vai realizar o cálculo de montante, vai apresentar a todos os usuários, e aí eu vou fazer uma validação, como eu comentei, se eu posso desconsiderar algum usuário em questão da autodepuração, se ele faz um uso alternado, se ele tem uma outorga coletiva. Na sequência, o cálculo de montante sendo positivo, iremos realizar o cálculo de jusante. Da mesma maneira, são avaliados os usos indisponíveis. Por fim, o sistema então vai uma classificação por otobacia, por trecho por otobacia e por mês. Então, aqui é só um exemplo de 2 resultados finais do SSD. E quando uma outorga de lançamento de efluentes, quando a vazão apropriada para a diluição ela é maior que o máximo que pode ser disponibilizado, a gente parte para metas progressivas, em questão de estabelecimento de condicionantes aos usuários para redução de vazão de lançamento, melhorias no sistema de tratamento, construção de emissários para lançamento em pontos com maior disponibilidade hídrica. Bom, meu tempo já está se esgotando. Eu agradeço a oportunidade de apresentar um pouco para vocês. Muito obrigado. Essa é a parte chata da moderação, gente. Desculpa, porque a gente tem um tempo e eu vou chamar agora o Álvaro. Álvaro, teu tempo foi reduzido um golinho, então você vira aí o The Flash. O assunto é importante, o assunto é impactante e vou quebrar um pouquinho o protocolo. Olha, já olhou para mim ali que eu já me fuzilou. Um pessoal nosso aqui do Fórum Paulista de Comitês que está distribuindo um kit para vocês. Então, por favor. E também queria fazer uma sugestão. Vocês têm um caderninho aí? Faça uma pergunta. Levanta, que aí eu vou pedir para o meu pessoal pegar aí, porque eu acho que vocês querem ter dúvidas também. Então, não vou abrir para o plenário se pronunciar, mas faça uma pergunta objetiva, clara, daquilo que ficou na dúvida, para a gente poder ter um diálogo mais rico. Tá bom? Álvaro, contigo. Bom dia a todos. Eu sou Álvaro César de Góes, sou engenheiro agrônomo e hoje respondo pela gerência de monitoramento e fiscalização do Instituto Água e Terra. Eu vou falar um pouco aqui do monitoramento e fiscalização. O que o Instituto faz, o que o Instituto tem, né, e as nossas dificuldades. Tá? Eu queria iniciar falando dos nossos laboratórios, da importância dos laboratórios ambientais. Né? Hoje nós temos 3 laboratórios, os 3 acreditados junto à norma 17.025, que estão na região leste, norte e oeste do estado do Paraná. Tá? Então, nós realizamos ensaios de diversas amostras na matriz água, solo e fluentes, né? Para todas as nossas atividades hoje, que é a fiscalização, o licenciamento, né, atendimento a acidentes ambientais e monitoramento. Por que eles são fundamentais? Porque nós podemos conferir e comparar os resultados dos ensaios que são apresentados nos relatórios de ensaios pelas empresas, né, que é o automonitoramento, que eu vou falar à frente, né, para realizar ensaios e verificar o atendimento aos padrões de lançamento de fluentes líquidos que são lançados em corpo hídrico, né, atendendo às condicionantes do licenciamento ambiental, da outorga concedida, né, e para garantir fé pública. Né. Aqui.
para garantir fé pública a todas as ações e serviços que nós realizamos. O automonitoramento. O automonitoramento é estabelecido através de portaria, onde toda empresa, hoje, que tem um lançamento de efluente em corpo hídrico, ela deve apresentar até 31 de março do ano subsequente o seu automonitoramento. Aí nossos técnicos realizam, né, analisam esse automonitoramento, né, e conferem, né, o atendimento aos padrões de lançamento. Para vocês terem uma ideia, nós fazemos um planejamento que a cada 2 anos nós temos que fazer o levantamento dessa carga poluidora. E hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 848 monitoradas que está no nosso radar, né? Entre elas, 518 são empreendimentos, né? E 330 são empresas de saneamento. Todas as empresas elas têm que entregar, então esse é automonitoramento, né? E tem as empresas que ainda continuam a não entregar, que são notificadas e muitas vezes podem até receber uma autuação. Esse levantamento de carga poluidora que eu comentei, né? A gente faz então a cada 2 anos para verificar o atendimento das condicionantes da licença, né? Desse total, então, 61% são empreendimentos industriais e 38% são empresas de saneamento. Tá? Aqui é o que a gente realizou no ano de 2024, né? As empresas visitadas, os saneamentos visitados, né? Os aterros visitados, né? Então, nós chegamos a um total de empreendimentos aí, né, de 476, sendo 254 aprovados e 124 reprovados, né? Aqui, pessoal, eu vou ser bem breve, assim, mas para conseguir vencer. Aqui um levantamento da carga poluidora que é lançada em corpo hídrico. Então, o que é outorgado, né? Vocês podem ver lá 195 mil, né, quilos de BO. O que é automonitorado, que a gente faz esse levantamento do automonitoramento, né? E o que é levantado, é esse levantamento que a gente chama de carga poluidora. Pode ver que a diferença é grande, né? Isso em função do quê? Porque muitas vezes a outorga concedida, o usuário ele não usa o total dessa outorga. Muitas vezes ele garante a possibilidade de vir a lançar através de uma ampliação da empresa dele e assim por diante, né? Então, é só para demonstrar para vocês aí. A nossa bacia, né, hidrográfica do Iguaçu, né, é onde se concentra a maior carga. Isso em função que essa bacia do Iguaçu, ela nasce na região de Curitiba, né? O Rio Iguaçu nasce na região de Curitiba, é o maior centro que a gente tem industrial do estado. Aqui só uma demonstração também da carga que é declarada, né? E aqui a carga que é levantada nesse levantamento de carga poluidora. Bom, monitoramento e fiscalização. Eu entendo assim, aí eu já estou entrando mais na parte de fiscalização, as dificuldades que nós temos. Aquele usuário ambiental que é outorgado, ele está identificado por nós. A fiscalização é muito mais eficiente, né? Agora, onde é que está a nossa dificuldade? Aquele usuário ambiental que não é identificado, que ele está lançando de forma clandestina, seja usando água subterrânea, água superficial, né? Então, essa é a nossa dificuldade, tá? E nesse caso dos clandestinos, né, para os casos, situações, ele se torna mais difícil de ser exercida de forma satisfatória. Porém, a gente entende que existem meios, né, que a gente pode utilizar para tentar identificar esse usuário ambiental que é clandestino. Aqui, veja, pessoal, então, na captação superficial subterrânea, nós estamos em desenvolvimento através do sistema CIGAR, da plataforma que o Thiago já falou, né, que vai exigir de forma online a comprovação do volume captado de recursos hídricos. Os efluentes líquidos outorgados para lançamento, atualmente nossos técnicos amostradores, no ato que ele vai fazer um levantamento da carga poluidora, ele já identifica se o empreendimento está atendendo às condicionantes estabelecidas
no licenciamento ou na outorga, né? E se não está atendendo, ou ele notifica, ou ele emite um laudo de constatação, informando, relatando o que ele viu, né? E aí você pode gerar um auto de autuação, fazer uma autuação e até vir aplicar um embargo. Essa aqui é um exemplo de uma notificação que nossos técnicos já levam em mãos e entregam na hora no empreendimento, tá? Ele não tem uma caleparcho lá, então ele já é notificado, ele tem 30 dias para apresentar uma foto e mandar para nós para ver se para atender essa condicionante estabelecida na outorga. As possibilidades que a gente entende que tem de identificar esse usuário, né, esse clandestino, existe a possibilidade de solicitar e cruzar informações com empresas de saneamento, né? Aí você verifica aquele usuário ambiental que deixou de utilizar o recurso hídrico do abastecimento público, né? É uma situação que eu posso tentar identificar, e também aquele usuário que aumentou o seu consumo de energia. Também são indícios, né, que podem me levar a identificar esse usuário clandestino. Tem o conselho de engenharia também, que a gente pensou em utilizar, mas conversando com outras pessoas, a gente vê que o conselho, quando a pessoa vai no conselho, emite uma RT, é porque ele já está indo se regularizar. Então, aí já não cabe mais. Nossa, 2 minutos. Bom. Hã? Já passou? Bom, poço tubular profundo. Então, o que nós conseguimos fazer? Estabelecemos uma portaria onde a empresa perfuradora de poço, ela tem que estar cadastrada junto ao órgão ambiental, ela tem que me apresentar um relatório dos poços de monitoramento, poço tubular profundo que ela está executando, né, para que eu consiga verificar se tem outorga ou se não tem outorga. Eu vou passar rápido aqui, pessoal. Então, existe, né, formas, né, aqui praticamente cita essa portaria que foi estabelecida em 2021. Aqui, as autuações que nós já realizamos por falta de outorga, né, e por poluição hídrica. Você veja que o volume é expressivo nos últimos anos, né? Poluição hídrica, para você ter uma ideia, 15 milhões foi aplicado em multas ambientais. Temos um monitoramento hidrométrico, né? Nós temos 398 estações pluviométricas, temos 12 telemétricas, temos as hidrológicas 65, algumas telemétricas, né, que eu digo automáticas. Temos a ampliação da nossa rede em 30 estações hidrológicas, 15 já instaladas em bacias críticas, 15 em instalação, e temos um projeto para ser aprovado pelo Banco Mundial, onde a gente pretende comprar 450 estações, todas automatizadas. Aqui, as nossas estações pluviométricas convencionais, onde é que elas estão, como é que estão espalhadas no estado. Plu e Flu, né, as automáticas, telemétrico, que nós temos. Aqui as 15 que já estão instaladas nas bacias mais críticas. Aqui as 15 que estão em instalação. Estações convencionais, nós utilizamos o HidroObserva, da ANA, né, um aplicativo que nos permitiu ter maior confiabilidade nesse técnico que está levantando os dados no campo. Tá? Temos essa ferramenta Hidroinfo, né, monitor de secas, né, que é dashboard, que é alimentado semanalmente pelo corpo técnico. Infelizmente, nós não temos não está toda automatizada, né? Então, eu vejo assim que o órgão ambiental hoje tem dados, mas a informação que é prestada ao usuário ambiental, ainda nós estamos melhorando e temos que avançar muito. Aqui é só uma demonstração, um monitor de secas, né, que embasa pedidos de seguro-safra para a agricultura, embasa decretos de emergência municipal. Nosso monitoramento da qualidade de água hoje chega a 173 pontos no estado, né, que fornece resultados dos rios e reservatórios, que permite o índice da qualidade da água e índice da qualidade de reservatórios. Aqui os nossos pontos de monitoramento, as situações que eles se encontram, muito boa, né? Aqui uma bacia do Paranapanema, só para você ter uma ideia, que ele está entre razoável e bom, os 4 pontos que nós temos.
Segurança de barragens. Bem rapidamente aqui. Nós, em 2019, contratamos uma empresa, fizemos sensoriamento remoto no estado, e identificamos 2.500 lâminas d'água acima de 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Hoje já temos 2.604 barragens vistoriadas, classificadas também, né? Aqui onde é que estão a nossa segurança de barragens, né? As barragens que já foram visitadas no estado. Que muito importante, nós não temos nenhuma barragem no Paraná que possui ao mesmo tempo a categoria de risco alto e dano potencial alto. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Obrigado, tá? Poderia falar com mais tranquilidade, mas o tempo é curto. Tiago traz a importância dos dois sistemas como conversa e você trouxe uma aplicação prática. Então, e assim, por que eu estou sendo chato com o tempo? Porque eu acho que o pessoal queria fazer pergunta, porque eu tenho 200 aqui para fazer para vocês. Ana, você agora. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade, né, de participar desse evento, desse painel cheio de grandes nomes, né, grandes parceiros que trazem aí uma experiência incrível que estão desenvolvendo nos seus estados, né, e pelo fato, né, de estar no Conselho Diretor da SP Águas, né, e esse ser, eu acho que o grande primeiro evento que a gente participa como Agência de Águas do Estado de São Paulo, né, então aí já é uma grande motivação para a minha fala, né, e também eu queria quebrar o protocolo, né, e Soraya, como eu sou a única moça, menina do painel, eu posso usar 5 minutos a mais. Só para quebrar um pouquinho, né? Bem, então, a minha fala vai ser, né, sobre os sistemas que a SP Águas utiliza, né, para as suas análises, suas atividades em relação de outorga e fiscalização. Mas antes eu queria fazer uma construção. Passei. Bom. Uma construção de como eu fui criando a narrativa da minha fala a partir do tema do painel, né, que é outorga e fiscalização como instrumentos de gestão e planejamento. Então aí a gente vai criando e aqui eu coloquei algumas coisas, mas a outorga ela tem esse papel transversal entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, né, que extrapola, não é só com uma fiscalização, é com o plano de bacia, é com enquadramento, é com a cobrança pelo uso da água, né? Então ela tem esse papel que ela transpassa por todos os instrumentos, né? Então isso eu acho que é a grande força da outorga pelo direito de uso da água que a gente vai conversar. Então aqui eu coloco, né? Por que falar de outorga e fiscalização? Né? Então talvez coisas que vêm rapidamente à mente da gente, né? A questão da escassez hídrica, a questão dessa necessidade da gente conseguir articular os instrumentos, né, para conseguir lidar e dar um encaminhamento, né, através da pressão crescente, ou seja, pelo aumento da demanda, ou seja, pelas mudanças climáticas que a gente vem aí discutindo tanto, né, e é cada vez mais presente na rotina, né, da gestão de recursos hídricos, tá? E aí, né, como os colegas já falaram, né, a questão do conflito, né, que eu vejo a outorga como um mediador desse conflito, né, na hora que ela dá o direcionamento do uso da água, né, que ela disciplina o uso da água. E aqui eu puxo, então, como essa necessidade, né, de decisões baseadas em dados, a fiscalização ela vem para cumprir esse papel, né, de complementar a análise, para a gente ter, então, esse grande desafio, né, da gente conseguir compatibilizar os dados, né, e ter uma base de dados consistente, uma base de dados sanitizada, né, e que a fiscalização ela contribui muito com isso, né? E aí a gente faz essa dobradinha, né, da outorga que estabelece as regras e a fiscalização ela vai
ver o cumprimento das regras, tá? Mas eu não vou me demorar muito, que eu tenho só 5 minutos a mais, tá? Então, é essa questão, né, de criar essa base sólida para o planejamento estratégico e territorial, né? É a gente trabalhar com essa alocação da água, né, em função das diferentes localizações das demandas prioritárias, né, dos usos prioritários, tá? Então, e aí trazendo, né, esse olhar da agência de regulação, né, de recursos hídricos, esses instrumentos eles vêm fortalecer a regulação, né? E aí o papel da SP Águas nesse momento tão importante nosso, né, que é a criação da agência, a transformação do DAE na agência de regulação, tá? E aí trazendo, né, como a gente olha a outorga como um instrumento de planejamento. Aí eu trago aqui nosso grande modelo, né, que é o sistema Cantareira, e com ele toda a complexidade, toda a sensibilidade, né, de conflitos de uso e o papel da outorga nessa mediação. Tá? Eu só trouxe aqui, né, o modelo da... Será que ele aperta? Nem vou testar. Eu não vou passar pela regra, né, mas o que a gente tem aqui? Que a definição dos critérios e regras, isso aí é planejamento puro, tá? Então, eu coloquei, né, a gente trabalhar com faixas de vazão em função de volumes de reservatório, isso é planejamento, tá? A gente trabalhar com pontos de controle na bacia, então essa é a negociação, né? A gente tem pontos de controle que atendem a bacia de jusante, a gente tem, então, os pontos lá na elevatória de Santa Inês, que também tem um ponto de controle em função do volume dos reservatórios, né? Então, esse é um grande modelo que nos trouxe uma experiência muito grande, tá? Em função da criticidade e da sensibilidade, tá? E aí, o que nós temos ainda trazendo essa nossa experiência do sistema Cantareira, né, de atender a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, a crise de 2014, 2015, né, que foi uma grande escola, né, de gestão de recursos hídricos no nosso estado, tá? E aqui eu destaco a atuação que o DAE teve na época, né, junto com a ANA, né, e o governo, para tratar. Não temos água disponível, o que fazer, né? Então, as ações elas foram baseadas tudo muito rápidas, né, em definição de critérios, né, para atuar. Então, a gente veio lá, caminhou com suspensão das análises de novos requerimentos de outorga, tá? Isso para diferentes municípios, diferentes trechos, diferentes bacias, né? Aí foram diversas portarias que foram emitidas à época, e a gente tem, então, lá, né, estados de alerta, onde não tem restrição de uso, mas o usuário ele tem que ficar alerta às alterações dos estados de vazão em pontos específicos, tá? E a gente tem também o estado de restrição, que aí sim, houve redução na vazão de captação, tá, em determinados pontos de controle, e por finalidades, né? 20% para abastecimento humano, 30% para irrigação, 30% de redução para a indústria, né? E alguns casos de suspensão, tá? E o rodízio de horários de captação, tá? Então, era isso aí que é o bonito, né, do instrumento, a gente conseguir trabalhar de uma forma planejada e orientada. E aí, agora a gente está trabalhando num protocolo de escassez, né, que até o Anderson Esteves, ele teve a oportunidade de fazer uma breve apresentação aqui no evento, e isso é um assunto que está em desenvolvimento, ter esse protocolo, por quê, né? Acho que aí é o grande ganho da agência, né, da regulação, é a gente trabalhar com previsibilidade. Então, é a gente montar uma estrutura baseada em pilares, baseada em indicadores, né, que nos levem aí a estabelecer estágios de intervenção com os estágios de alerta, e aí a gente define critérios, que é isso aí, é planejamento, tá? E aí a gente está em estudo nisso, né? Inclusive depois eu vou comentar que a gente está com a agenda regulatória e eu quero incentivá-los a participar com a gente, tá? E aí a outorga como um instrumento de gestão, né? Ela tem essa função de organizar, e a aplicação dos critérios é gestão. Então, tem a definição de critério, que é planejamento, e a aplicação é o instrumento de gestão, tá? E destaco aí essa integração da outorga com os demais instrumentos, tá? E a fiscalização, então, é a parte inteligente, né,
da gestão, que ela vai analisar o cumprimento das regras, tá? E ela vai retroalimentar, né? E ela vai aumentar, então, a efetividade da gestão hídrica, tá? Entrando, então, nos nossos sistemas, que é o ponto principal, hoje nós trabalhamos com o sistema de outorga eletrônica, né, onde a gente faz onde sai todo o requerimento. É um sistema robusto, né, é um sistema que ele cresceu muito, ele trouxe uma grande eficiência nas análises, tá? A gente tem, então, a inclusão de análise de águas de usos superficiais, usos subterrâneos, tá? E aqui eu destaco a integração institucional, porque hoje, através do SOI, a gente integra as análises de água subterrânea para consumo humano, né, com a CETESB e com a vigilância sanitária, né? Então, isso, ele otimiza muito o processo e ele reduz muito o tempo de análise, né, e reduz o tempo do usuário, né? É um benefício para o usuário, tá? E aí isso também essa integração garante que a outorga ela só vai ser emitida através do processo todo, né? Com a análise da qualidade, né, da água, nas análises do licenciamento pela CETESB, né? Então, isso foi um passo grande que a gente conseguiu recentemente, passamos por uma consulta pública para conseguir essa integração. Tá? Então, o SOI ele emite as notificações aos usuários, né, em função de algum requerimento, se falte alguma informação para análise, né, e ele gera os autos de outorga, né, sejam portarias que a gente ainda vai passar por uma revisão, né, da definição de qual é o ato que vai ser agora com a agência reguladora, né, e aí trago o SOFISC, né, como um braço do SOI, tá? Que ele é a ferramenta de apoio, né? E a gente consegue, então, acompanhar, tá? Todo o registro de irregularidades, os autos de infração, tá? E o cumprimento do auto de outorga. Então, isso aqui, ele complementa muito, né? É a sequência, né? Depois da outorga, é a gente acompanhar ela, tá? E aqui eu destaco, né, o SIDEC, que é o sistema de auto-monitoramento que nós temos, tá? Hoje nós temos ele na BMT, né, na Bacia do Médio Tietê, mas a nossa intenção é ampliar ele para o estado de São Paulo, né, como um grande avanço, como a gente já viu aqui, né, que os colegas apresentaram, né? Então, hoje a gente consegue essa plataforma nessa bacia e a gente vê o quanto isso traz de benefício. O SIDEC ele veio lá da crise, né, como uma demanda para a gente conseguir acompanhar os atos autodeclaratórios dos usuários que tinham restrições à época, tá? E daí surgiu o nosso SIDEC. Aqui a visualização do SOI, né, na nossa plataforma, e aqui, meus senhores e senhoras, né, eu mostro outorga em números, eu gosto de dar esses, né, porque hoje a gente, no estado de São Paulo, nós temos mais de 107 mil outorgas vigentes, tá? Espalhadas pelo estado, né, em diferentes modalidades, em diferentes finalidades de uso, tá? E aqui, o que a gente consegue ver, né, a evolução da emissão das outorgas, onde a gente vê onde começou o SOI, em 2018. Então, vejam o grande salto que teve, né? Então, com esse pioneirismo, né, do estado de São Paulo de trazer um instrumento, trazer uma ferramenta onde a gente cresceu muito, né, na nossa eficiência de análise dos procedimentos, né, e aí eu trago esse nosso desafio, né, da gente conseguir investir no sistema para melhorar o sistema, para torná-lo cada vez mais eficiente nas nossas necessidades, tá? Isso aqui eu acho um dado incrível. Aí, só no ano de 2024 a gente teve mais de 16 mil outorgas, autos de outorga. Tá? Aí aqui eu mostro da fiscalização, né? Esse mapa é um mapa de janeiro a março de 25, né? E aqui eu destaco, né, o nosso crescimento, tá? Em função a evolução das fiscalizações, né? Onde em 2022 a gente vê que teve uma mudança, né, do comportamento, né, na época do DAE em relação às fiscalizações. É uma mudança de cultura, onde antes nós éramos muito passivos e as fiscalizações eram feitas a partir de denúncias, né? E aqui, então, mudou
esse comportamento e agora e com a agência, né, essa é uma grande demanda nossa, é um grande desafio a gente conseguir fortalecer a regulação, né, e a fiscalização dos recursos hídricos, tá? Aqui eu trago só uma visualização aqui do automonitoramento, né, onde a gente tem o SIDEC, que são as declarações manuais, né, dos dados, e o SIDEC-R, que é uma transmissão remota de dados, tá? Então, essa é a estrutura em função aí das vazões. A gente tem 3 tipos de periodicidade, né, de informação, de envio de dados, tá? E aí aqui a gente tem a evolução, né, de 2019 a 2024, né? Hoje nós temos lá quase 8.000 usos, né, pelo SIDEC, tá? E aí mostra como as ferramentas elas ajudam a gente ter esse controle, né, e essa análise dos nossos dados. Olha só, aqui eu já vou nos desafios e vou usar os meus 5 minutos, né, que o meu tempo já está estourando ali. Mas aí o que eu trago de desafio, né? É justo uma ação que nós começamos, que é a integração institucional, tá? Para o mapeamento de usos irregulares, tá? Nós participamos aí junto com a CETESB, a URAI, né, a Sabesp, para conseguir mapear esses usos, e a gente, inclusive, vem realizando fiscalizações conjuntas entre os órgãos, né? A integração, ela é importante nisso, né? Porque aí cada um, dentro da sua competência, dentro do seu espaço, consegue desempenhar e aplicar as suas atribuições, tá? Bom, integração de sistemas, né? Aqui a gente falou do SOI, né, do SIDEC, mas tem outros sistemas, né? Nós temos, por exemplo, o sistema de cobrança, tá? Onde a gente tem que trabalhar com o sistema todo integrado, tendo em vista aí a otimização, tendo em vista evitar erros, né, na parte de transcrição de dados. Então, esse é um desafio que nós temos, tá? Aprimorar os critérios para o disciplinamento do uso. Hoje nós estamos aí com a revisão dos nossos normativos, né? É um super desafio. E trazer com isso maneiras de otimizar, ver, né, a resolução da ANA do ano passado, né, e tentar integrar e tentar compatibilizar as regras, tá? Um outro ponto importante, né, agora a gente tem, aí como agência, a gente está construindo diretrizes mínimas para serem implantadas no Estado, né, sendo de outorga, sendo de cobrança, plano de fiscalização, para que a gente tenha um mínimo, né? Esse é o que a regulação traz aqui para o nosso momento, né? E o mais lindo de tudo, eu entendo que é dar previsibilidade aos usuários de recurso hídrico, né? Então, com os protocolos, com as regras, o usuário já sabe o que ele vai enfrentar. Ele já se programa. A gente tem aí, que vem falando muito, né, nas outorgas negociadas, né? E é isso, né? É a gente saber, o usuário saber o que vai acontecer, para a gente conseguir aí esse avanço, né? Trabalhar com a garantia, né? A garantia é forte, né? Mas da disponibilidade hídrica, da segurança hídrica, tá? E aqui eu deixo, né, essa frase, né, que os desafios são oportunidades de evolução. Sempre que a gente encara um desafio, né, provavelmente vai vir outro, mas porque a gente venceu um desafio, a gente aprimorou, a gente avançou. Tá? Então, o que eu tinha para falar sobre o TOR da fiscalização era isso. E aí, meus queridos, eu queria dar um spoiler não, eu queria convidá-los a todos, né, para participar da nossa consulta pública da agenda regulatória, né, que a agenda regulatória é o grande pacto da agência com a sociedade, né? Então, nós temos aqui 14 ações, tá, na agência, 14 ações regulatórias divididas em 6 eixos. E aí aqui a gente tem o eixo de governança e qualidade regulatória, tem o eixo de outorgas, né, onde está todo o procedimento para revisão dos nossos atos, né, tem procedimentos para fiscalização de usos, né, tem o eixo de cobrança, o eixo de segurança de barragens, né, o eixo de planejamento e sustentabilidade de recursos hídricos, né, onde a gente tem o protocolo de escassez, que eu acabei de comentar, né, e tem o eixo de monitoramento. Nesse eixo de planejamento também tem uma frente que trata sobre água subterrânea, né, um ponto tão sensível que a gente precisa avançar, conhecer. Tá? Então, convido vocês, e aqui eu deixo, né, o QR Code, né, para vocês acessar diretamente da nossa página, tá?
o nosso sistema de consulta pública, tá? Onde tem aí, né, vocês têm a oportunidade de nos ajudar nessa construção, né? Esse é um ponto importante, assim, a gente está aí construindo, né, essa agência de regulação, mas a gente quer participar, a gente quer ouvir as contribuições para a gente conseguir enriquecer o nosso processo, tá certo? Muito obrigada. Obrigado, Ana. A Ana teve uma ousadia aqui de apresentar a questão da outorga do Cantareira. Parabéns pela ousadia, porque ali o sistema é bruto, literalmente. A Ana coloca a questão, a negociação, e é um processo bem interessante por tudo aquilo que ela colocou dentro da fala dela, porque envolveu a Agência Nacional de Águas, o órgão gestor do Estado de São Paulo e duas bacias complexas, o Alto Tietê e o PCJ. São bacias com alta densidade, com baixa disponibilidade hídrica, e é um processo muito interessante, e esse gráfico que a Ana apresentou, né, esse esquema, ele é muito interessante. E parabéns pela ousadia de trazê-lo aqui, porque você fugiu totalmente do padrão comum, né, de uma outorga, e traz um sistema tão complexo. Parabéns e muito obrigado. Soraya, eu vou quebrar... Ela olha para mim aqui assim, eu vou quebrar protocolo de novo. Você fez uma sequência aqui, mas a gente conversou antes, né? Então, Alan, eu vou convidar o Alan, superintendente de Recursos Hídricos do SEMAR de Goiás, para fazer a fala dele. E depois é você, viu, Porfírio? E o Marcão fecha aí, né, nosso painel. E já tem perguntas aqui, viu? Bom dia a todos. Bom, no primeiro momento eu gostaria de agradecer a organização, o Hélio, né, que está sendo moderador desse evento, e não poderia deixar de parabenizar o Lupercio e o Porfírio pela excelente recepção e organização do evento. Bom, meu nome é Alan Mosley Tonin, eu sou superintendente de Recursos Hídricos e Informações Ambientais, e o objetivo da minha apresentação aqui hoje é contar um pouco sobre algumas transformações que estamos vivendo no estado de Goiás. Então, até em analogia até o seminário organizado pela Ana ontem, né, sobre regulação, em que trouxe a presença de representantes do SERPRO, mostrando a integração e enfatizando a importância da integração, né, entre os diferentes sistemas, entre os diferentes instrumentos da gestão. Eu até coloquei como título Transformação Digital que a gente está vivendo na SEMAR de Goiás, e ao longo da apresentação espero apresentar um pouco dessa transformação e convencê-los, né, do porquê que a gente de fato está vivendo isso lá no estado. Para iniciar minha fala, eu gostaria só de trazer um pouco do contexto. Eu acho bastante impressionante quando a gente compara os números dos diferentes estados, e até a Ana trouxe 117 mil, vai parecer, as nossas 11 mil outorgas, parecer uma vírgula, mas aqui a gente vê o número ali, 37.465 no início desse dashboard, dessa apresentação. Esse é o total de autorizações, aí estão incluídos tanto portarias de outorgas como dispensas. Então, se a gente decompor esse número, a gente chega a mais ou menos 11 mil e alguns quebrados de portarias de outorgas vigentes e 20 e poucos mil dispensas de outorga. Aproveitando também divulgar, esse painel é um painel bastante recente. Há mais ou menos um ano atrás, a gente estava lançando o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos do Estado, e ele também faz parte de uma transformação que a gente teve no Estado, né? Um esforço de integrar e de colocar todos os dados que a gente usa, né, como subsídio para a gestão de recursos hídricos numa mesma plataforma. Vocês podem acessar por meio desse QR Code esse sistema. E falando um pouco sobre o diagnóstico, né, de outorgas, os desafios que a gente tem. Então, hoje a gente tem um passivo de outorgas, né, de processos de outorgas que estão aguardando análise. Então, a gente pode
resumidamente dividir dessa forma, onde a gente tem um número maior aí de captação superficial, na casa de 2.000 processos, barramentos, 1.000 e alguma coisa processos. Esse barramento, na verdade, esse número está subestimado porque teve um esforço muito grande do Estado em cadastrar as barragens. Então, a gente tem um passivo aí, surgiu um número muito grande de barragens, a gente conseguiu em um tempo muito curto cadastrar um número em torno de 50 a 60 mil barragens no Estado. Então, esse número é só dos processos que já passaram uma pré-análise, que estão aguardando essa análise. E captação subterrânea, onde a gente tem um número menor até de solicitações, e onde a análise também, por ser mais simplificada, acaba tendo uma celeridade maior. Trazer um pouco para vocês, um pouco do histórico, né, para que vocês possam entender como que, o que eu acho interessante é a gente mostrar que, quando eu chegar lá mostrando 2025, né, o ano de hoje, onde a gente está lançando um novo sistema, parece que a gente chegou lá do nada. Mas eu acho interessante contar um pouco dessa história. Muito resumidamente, antes de 2019, a gente tinha um sistema chamado SGA, que até me lembra, ontem eu vi uma apresentação do pessoal do Ceará mostrando uma mesa cheia de papéis, né? É um pouco disso, né? Onde os processos, eles eram todos em papel, tinha um sistema ali para dar algum subsídio, mas era um sistema ainda muito, digamos assim, analógico, onde você tinha um acúmulo muito grande de informações, o usuário tinha aqui na secretaria protocolar, as consultas eram feitas apenas presencialmente na secretaria, não tinha consultas online. E aí a gente evolui, a partir de 2019, para um sistema chamado WebOutorga, um sistema onde a gente fez uma importação do código-fonte do Mato Grosso do Sul e uma adaptação desse sistema para a realidade de Goiás. Ele funcionou, nos ajudou muito a evoluir com o instrumento, porém, durante essa adaptação, a gente não conseguiu adequar todas as nossas realidades. Então, é natural, né, ao longo do tempo, a gente vai percebendo uma série de limitações. E isso não nos ajudou a vencer o passivo e, em alguns casos, até mesmo aumentou esse passivo. E aí a gente vê em 2021 um novo marco, que é, só pontuando, né, a CEMAD, ela é tanto órgão gestor de recursos hídricos como órgão licenciador. Então a gente tem hoje a CEMAD conta com mais ou menos uns 700 servidores, entre colaboradores terceirizados, servidores efetivos, e uma grande parte deles está dedicado para a parte de meio ambiente. A gente tem uma superintendência com mais ou menos 60 pessoas que cuida de toda a parte de gestão de recursos hídricos do Estado. Então, assim, apesar de ser uma equipe bastante enxuta, eu vejo assim uma equipe altamente qualificada tecnicamente e que realmente está ali esforçada, desempenhando um papel muito importante para a gestão das águas no Estado. E em 2021, a gente teve um grande, assim como o Porfírio coloca, que o pró-gestão e que o início da cobrança foram pontos de inflexão. Em 2021, a gente teve um ponto de inflexão muito grande para a CEMAD, e não tem como dissociar, né, parte de meio ambiente, parte de recursos hídricos, principalmente para o nosso caso em Goiás, onde a gente teve o lançamento do sistema IP, que revolucionou o licenciamento ambiental no Estado. E por que eu estou trazendo esse case de sucesso? Porque o sistema Veredas, né, que a gente está lançando em 2025, ele foi muito baseado no sistema IP. Tanto na lógica de simplificação, dar mais celeridade, aumentar a eficiência, como na lógica de uma melhor experiência para o usuário e acelerar os processos. Então, quando eu converso com os amigos aqui do Nordeste, eles falam que as outorgas demoram no máximo 4, 5 dias. Que nem um colega falou, o Marcelo falou ontem, que ele sentia vergonha de falar que tinha um passivo de não sei quantas outorgas quando ele assumiu. Hoje, uma outorga, ela superficial, pelo menos de captação superficial, em Goiás está demorando em torno de 2 anos para sair. Justamente porque a gente tem um trâmite burocrático muito impeditivo no Estado. Então, esse sistema Veredas, que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, ele vem para acelerar isso. Então, só trazendo um pouco desse comparativo, né, a gente tinha o SGA até 2018, o WebOutorga a partir de 2019 e o Veredas 2025. Então, o que o Veredas, esse sistema, ele busca? Ele busca uma simplificação do processo. Então, essa transformação digital não significa simplesmente você
melhorar um processo ou deixar um layout mais bonito para o usuário, mas sim significa você simplificar. Então, no WebAuthority, a gente tinha uma etapa de declaração de uso de recursos hídricos, uma análise de pré-processo, uma análise de processo onde o analista tinha que analisar documentos, desde documentos pessoais do requerente, até uma análise onde ele usava um sistema de informações geográficas, ia atrás de dados fora do próprio sistema. E ele tinha que fazer tudo isso de forma um tanto quanto arbitrária. Apesar de ter manuais e planilhas para utilizar, ficava muito a cargo do analista definir como que isso seria feito. Então, o Veredas ele traz essa simplificação, validações automáticas, que reduzem as inconsistências logo na hora da solicitação. Então, isso vai melhorar essa experiência do usuário. E talvez o maior ganho ele esteja no sistema de suporte à decisão, onde eu vou mostrar nas próximas telas, ele vai, ele vai fazer uma análise bastante refinada, fazendo até com que alguns processos saiam de forma bastante automatizada. Então, essa é apenas o layout, mostrando apenas o layout para vocês. Olha, eu vou descontar um tempinho aqui, porque o passador não está... Então, clique aí, por favor. Aí, nessa primeira tela, mostrando do sistema Veredas, é um pouco também análogo ao que foi mostrado ontem lá do portal Águas Brasil, onde o usuário entra com as coordenadas, quem teve a chance de assistir esse seminário, entra com as coordenadas, já tem uma validação se a dominalidade do rio é estadual ou federal, já define qual sistema aquífero está, o nome do córrego, caso tiver, o município, a bacia hidrográfica que ele se encontra. E aí, passando aqui para a parte do SSDO, né, que é um dos grandes avanços que esse sistema traz. Eu acho que a gente pode focar nessa terceira coluna ali, onde tem o IC geral, que é o índice de comprometimento geral. Basicamente, esse índice de comprometimento ele é uma porcentagem de 0 até 100%. Quanto maior essa porcentagem, mais impacto aquele uso tem sobre a disponibilidade hídrica daquele rio. Então, para a gente, ou na verdade, assim, para o solicitante, o que é vantagem? É que ele veja mais caixinhas verdes. Ou seja, é quando tem menor comprometimento, é quando aquele uso dele atende, ou seja, tem água suficiente para aquele uso requerido. Então, quando a gente vê uma caixinha amarela, já tem um sistema de alerta, e uma caixinha vermelha é um sistema já crítico. Vendo que as linhas aqui elas estão referentes aos meses. Então, para quem não conhece lá a dinâmica, né, climática, meteorológica do Centro-Oeste, a gente tem um período de seca bastante definido, aí que varia entre junho a agosto, setembro. Então, é natural que a gente tenha alguns meses aqui onde a gente tem uma menor disponibilidade hídrica. Então, a nossa gestão ela é muito focada nesses períodos mais críticos. Então, nesse exemplo aqui que eu trago, a gente já vê ali o parecer contrário para 4 meses, de julho a outubro. Então, nesse caso, o usuário teria que readequar a solicitação dele, ou também haveria um espaço onde, caso o índice de comprometimento exceda um pouco só a régua, né, que a régua é 50% do comprometimento, poderia ser permitido que seja colocada uma justificativa para, de fato, ter uma decisão um pouco mais arbitrária, digamos assim, um pouco mais manual. Pode passar, por favor? Trazer apenas um exemplo, né, de integração. A gente está aqui num painel de planejamento e o objetivo desse sistema não é somente integrar com o sistema de licenciamento ambiental do Estado, mas sim integrar com outros instrumentos de gestão. Então, a gente tem, por exemplo, um dos módulos do sistema, uma calculadora onde o usuário consegue entrar aqui e ver qual que é o valor que será cobrado referente àquele uso que ele está solicitando, ou no caso, a outorga que já tenha sido emitida. Então, apenas pontuando, né, o Estado de Goiás, ele está, de uma forma geral, para todas as bacias hidrográficas, está sendo implementada a cobrança
O ano de 2025 vai ser esse ano de inflexão, assim como a Paraíba já teve há muitos anos atrás esse início. O nosso início será em 2025, onde será iniciado a emissão dos boletos e aí será iniciado a arrecadação da cobrança em todo o estado. E a gente tem esse módulo aí dentro do sistema para facilitar essa integração. E ao lado desse módulo tem também o Sirgo, que é o sistema de informações que eu mostrei logo nos primeiros slides, que é um dos próximos passos, né? Da gente integrar todos os dados dentro desse sistema de informações. Pode passar, por favor? Já estou terminando aqui, Hélio. Aí o módulo de cobrança, né? Essa visualização no módulo de cobrança, o usuário ele vai poder entrar com CPF ou CNPJ ou mesmo o número da portaria. No caso, se ele entrar com CPF e CNPJ, aparece uma listagem de todas as interferências, de todos os empreendimentos que ele tem e já um total da cobrança referente àquele CPF ou CNPJ. Pode avançar, por favor? E aí, esse é meu último slide, né? Os desafios, né? Qual o caminho que a gente tem a seguir? O caminho que a gente está buscando dentro da SEMAD é justamente esse de integrar, não só integrar os instrumentos do ponto de vista de gestão, né? De uso na prática, mas integrar também em termos de sistemas. Então, a gente teve enquadramento dos corpos hídricos aprovado muito recentemente, há mais ou menos um ano atrás. Na verdade, esse enquadramento ele compreende metade do estado, então todas as bacias do Rio Paranaíba, os rios estaduais estão enquadrados, e a gente teve também, no início desse ano, aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos uma resolução que aprovou a implementação da outorga para lançamento de efluentes. Então, trouxe dois instrumentos, né, não necessariamente da política, né, mas dois instrumentos de planejamento e de gestão que estão muito integrados, relacionados à qualidade de água, que é o enquadramento e que é o lançamento de efluentes. Então, a gente está buscando essa integração, a gente desenvolveu uma metodologia para análise do lançamento de efluentes, que vai estar também dentro de um módulo de análise de sistema de suporte à decisão dentro desse sistema Veredas, e a gente está buscando a integração com o enquadramento dos corpos d'água. Integração tanto do ponto de vista de lançamento de efluentes, como do ponto de vista de outorga para captação. Então, esses são alguns dos nossos próximos passos. Agradeço a atenção de todos e desculpa extrapolar o tempo. Obrigado, Alan. Mas assim, ó, como você disse, né, foi cortando o tempo ali porque estava difícil para passar. Então não cortou, não avançou muito não, tá descontado. Ô, Alan, obrigado pela apresentação. Eu acho que o que fica, né, dentro dessa apresentação que ele traz é a importância de o Marcelo falou isso no começo. A Ana trouxe, a hora que dentro de uma apresentação dos mapas e também o Tiago e o Opa, que a gente vê que nós temos muito Brasis dentro do Brasil, com diferenças. O Marcelo começa a apresentar lá, dentro do estado de Minas, as suas regionalizações, né, quais são as dificuldades. A Ana traz um mapa aqui que traz a questão da avaliação das outorgas, e justamente quem não conhece muito São Paulo, estado ali onde está aquela concentração de outorga, é onde a gente não tem água, né? Então tem uma disponibilidade extremamente pesada. Então, se vocês olharem aquele mapa, vocês vão ver que aonde eu tenho maior concentração, eu tenho um maior número de pessoas, disponibilidade hídrica baixa. E o Alan traz esse elemento agora extremamente importante de, primeiro, a coragem de você apresentar os processos que estão ali. Eu acho que isso é muito bacana de trazer. E você traz o elemento que não só a tecnologia, e eu queria te parabenizar a valorização dos servidores. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. A tecnologia, mas eu tenho um servidor por trás, eu tenho uma pessoa que pensa, eu tenho uma pessoa que faz. Bom, parabéns até agora, o painel, falei para vocês que estão excelentes. Porfírio. Ó, eu nem vou controlar o teu tempo aqui, porque você é o dono da casa. Aí... Bom dia a todos. Prazer participar desse painel com grandes amigos. E vou cumprimentar a mesa aqui, nossa amiga Ana, pela equidade de gênero, está meio
defasada, e isso a gente aqui na Paraíba é exemplo, né? O ano passado nós participamos do painel no primeiro Fórum de Equidade de Gênero, e eu pedi a nossa equipe para fazer esses dados e passamos com média 10, né? Na nossa agência nós temos mais. A equidade de gênero está para mais para a mulher do que para o homem, né? E aqui a nossos cargos de gerência, nós estamos aqui com a nossa gerência de planejamento, que eu agradeço, que fez esse condensamento das informações e fez essa apresentação, a nossa subgerente Larissa, e nós temos uma gerente, 3 subgerentes e só um subgerente, que é do nosso gênero masculino, que é nosso amigo Reginaldo, que inclusive vou falar um pouquinho dele aqui, né? Então, essa frase, parece que eu estava, assim, a minha equipe estava adivinhando as apresentações anteriores, então eu trouxe menos números, menos dados e mais reflexões, né? Então, essa palavra aí é muito importante. A implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos depende de todos os instrumentos de gestões de recursos hídricos vigentes e atualizados, né? A gente começa com essa frase aí, eu acho que é muito importante a gente fazer reflexão nesse sentido. Então, aqui na Paraíba, nós temos nossos 5 instrumentos de gestões funcionando, e o último instrumento que está sendo atualizado, inclusive nós tivemos a grata satisfação de, na abertura deste evento, o nosso governador assinar o contrato para a atualização do nosso enquadramento. E já neste evento aqui no fórum, o nosso diretor Beranger, que é da diretoria dele, e o nosso gestor desse contrato, que é o nosso subgerente de qualidade de água, nosso engenheiro químico Wellington, já tiveram reuniões com a equipe da Universidade Estadual da Paraíba, que vai ser a contratante para fazê-lo. Nós já temos no nosso sistema de informações o sistema para receber todos esses dados de que vão ser feitas as análises para que a gente possa gerar a atualização do nosso enquadramento, né? Nós temos, como eu disse, eu acho que foi acertada a decisão lá em 2014 de se investir o primeiro recurso do Progestão no nosso sistema de informação. Eu acho que é o alavancador de todos os outros instrumentos de gestão. Então, nós temos um sistema de informações muito bom, e, como o nosso governador sempre diz, né, o sistema de informação precisa de 3 pilares, né? Manutenção, correção e evolução. Sem isso, o sistema de informação ele vai tornar-se obsoleto com 2 ou 3 anos que está funcionando. Nós temos nossos planos totalmente atualizados, né? Nós temos nosso plano estadual de recursos hídricos atualizado agora em dezembro de 2022. Nós temos o nosso plano de bacia das bacias do Litoral Sul e Litoral Norte concluídos agora em fase final para aprovação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E estou vendo aqui nosso presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba, Valdemir Azevedo. Nós estamos com acompanhamento direto dele e da equipe, os membros do Comitê do Rio Paraíba, atualizando o plano de bacias do Rio Paraíba, que já estava precisando bastante dessa atualização em uma parceria com o Banco Mundial. E nosso módulo de cobrança e módulo de outorga praticamente é um módulo só, né? Então, a gente, quando avança na outorga, tem que avançar na cobrança. E esse link é muito importante, porque na hora que a gente não renova a outorga se o nosso usuário não tiver adimplente com a cobrança. Não tem sentido o nosso usuário estar utilizando a água se ele não está contribuindo. E aqui tem uma vantagem que, pela credibilidade que esse instrumento de gestão na Paraíba conseguiu, nós temos praticamente zero a nossa inadimplência, né? Então, o usuário sabe que ele vai pagar aquele boleto e esse recurso vai retornar em melhorias para seu sistema hídrico, né? Então, isso é muito importante, a credibilidade da aplicação dos recursos
da cobrança. Então, aqui, nosso outorga, ela é totalmente... E aí, essa palavra é muito importante. Eu vou dar uma reflexão sobre isso. Nós que somos órgãos-gestores, a gente não, às vezes não sabe bem definir nosso papel. Nós podemos ser um travador do desenvolvimento dos nossos estados ou um indutor dele. A gente na Paraíba prefere ser um indutor do nosso desenvolvimento. Então, a gente não tem passivo e eu trabalhando com o nosso diretor de gestão, Valdemir, e nossa gerente de regulação, que ele sabe que eu cobro muito isso, a gente não está deixando nenhum passivo de um ano para o outro. E agora eu vou implementar que a gente não vai deixar passivo de um mês para o outro. Então, as outorgas ou os processos recebidos até o dia 20, 25 de um mês, eles têm que ser encerrados no próximo mês. Por quê? Porque a gente não pode travar o nosso desenvolvimento. Atrás de uma outorga dessa pode estar um empréstimo de 10, 12, 15, 20 milhões. Nós tivemos aqui, o governador falou, nós estamos com um investimento de 2,6 bilhões de reais no nosso polo turismo do Cabo Branco. São 7 resorts e 2 parques, um aquático e um seco. Todos esses 2,6 bilhões são 2,5 bilhões de investimentos privados e 100 milhões de investimento público. E todos esses empreendimentos estão outorgados pela Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba. Então, se a gente atrasasse esses processos, podia ser que esses investimentos não tivessem vindo. Então, eu deixo essa reflexão para os órgãos gestores, que a gente não pode ser um travamento do nosso Estado. Às vezes, assim, a parte de meio ambiente tem essa, como se diz, essa pecha que complica demais o licenciamento, né? E isso aí é uma coisa muito cara aqui na Paraíba. A gente não pode, de maneira nenhuma, ser um travador de nosso desenvolvimento. Então, nós já temos painéis para que essa consulta das outorgas sejam todas feitas, né? Então, já vai estar bem pertinho de acabar o tempo. Eu não, esse negócio rápido aqui, viu? Então, uma das ferramentas, hoje a alocação de água, nós temos uma gerência de regulação com a subgerência de alocação e de marco regulatório. Nossa subgerente, estou vendo ela ali, doutora Rosa, né? E essa ferramenta, ela está se transformando, já se transformou na agência como uma pré-outorga. Então, o que nós fazemos? Vamos supor que o empreendimento ele esteja programado, vou dar um exemplo aqui, para se utilizar 100 hectares. A irrigação é 100 hectares. Nós liberamos a outorga dos 100 hectares para que ele possa pegar seu financiamento, possa fazer sua estrutura. E o condicionamento dessa outorga é o termo de alocação. Ou seja, no ano que todo o sistema nós temos cada reservatório já feito seu balanço hídrico em estado úmido, normal e crítico, e ali é definido quais são as outorgas que estão liberadas. Então, no ano que está tudo normal, ele pode utilizar o seu empreendimento. E a cada alocação, nós vamos condicionando este uso. Então, o uso de 100 hectares pode diminuir para 90, para 80, mas eu não impeço que esse empreendimento tenha toda a sua estrutura colocada. Eu não travo esse desenvolvimento. Isso aqui a gente faz com casticultura, com a indústria, com todas as coisas. E todos esses usuários entram na alocação, que eu acho hoje uma ferramenta extraordinária. Por quê? Porque a alocação ela é conduzida, o órgão gestor ele apenas apresenta os dados, mas a divisão desse recurso hídrico é feita pelos comitês de bacia, pelos usuários, numa negociação ampla, transparente e feita por eles. E a partir daí, nós fazemos uma comissão de alocação. Então, a obrigação do órgão é fazer um boletim mensal, mas nossa gerência de regulação já fez um Power BI e todos os acompanhamentos desses boletins já são feitos automatizados, né, praticamente em tempo real, ou seja, as informações são pegadas do sistema geral desse Power BI e todos os usuários têm acesso ao acompanhamento de o que foi alocado, como é que está sendo realizado, né? Eu já falei sobre esses assuntos, né? E a integração. Doutor Marcos,
parabenizar pela essa ideia que você teve de fazer esse seminário. A gente não vai fazer uma gestão qualificada se não tivermos todos os instrumentos integrados, né? Então, nesse sentido, o que foi que nós fizemos aqui? Não basta ter todos os avanços que nós tivemos, mas nós precisamos aprimorar e consolidar, né? Nesse sentido, você tiver a oportunidade, foi lançado esse sistema na segunda-feira pelo nosso governador e que, inclusive, ontem teve um painel que nosso gerente de hidrometeorologia e eventos extremos apresentou, né? Com isso, nós temos o SEIRA, que é o novo Sistema Estadual de Informações de Risco Agro e Hidroclimáticos. Esse sistema, ele é um sistema que não é é um banco de dados imenso, mas também o próprio sistema, ele gera informações, né? Nós estamos totalmente automatizados as informações que são feitas. Então, nós tivemos agora a sala de situação totalmente modernizada, né? Todas as informações que fornecemos para a ANA através de monitor de seca agora são automáticas, é o próprio SEIRA que gera a informação e encaminha. Nas redes de alerta, todos os alertas são feitos pelo próprio SEIRA, né? Nossos meteorologistas que têm mais de 30 anos de casa, eu não vou nem vou dizer 20 para que não que eles pareçam tão nosso gerente Alexandre, Carmen, Marlen, Danilo e Lindenberg, que parabenizo eles pelo lançamento que nós fizemos, que foi do Atlas Pluviométrico, com 30 anos de dados, mais uma conquista para o sistema de gestão, né? E nosso Qualiágua também está inserido no SEIRA. E esse estudo do enquadramento, da atualização do enquadramento, todos os dados já vão estar com o sistema pronto para recepcioná-los. Então, toda análise que for feita, vai ser colocado os dados aí e o sistema já vai trabalhar esse dado. Então, já vai classificar rio. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter os órgãos gestores enxutos, mas que as pessoas que estejam dentro do órgão gestor estão pensando. Eles não podem estar fazendo trabalho braçal, eles têm que estar pensando. E aí eu tenho a grata satisfação de estar presidindo uma agência que tem um corpo técnico bastante qualificado. Então, assim, é por isso que os resultados aparecem, né? Ninguém faz nada só. Se a gente não tiver um corpo técnico bastante qualificado, a gente jamais teria os resultados que nós temos aqui na Paraíba. Aí nós temos aí um ponto que nós temos um gerente de fiscalização bastante ativo, nosso amigo Pedro Freire, né? E há muito tempo, assim, quando eu cheguei em 2011, ele já era gerente de fiscalização, então ele é mais velho do que eu, não só na idade, mas também na ESA. E ele tem, assim, nós temos uma capilaridade muito grande agora, porque a partir de junho de 2024, com a reestruturação do órgão, nós ampliamos mais 2 gerências, então nós temos, e aqui é uma coisa importante, nós temos 6 gerências agora, a do Litoral, de Campina Grande, Patos, Souza, Monteiro e Itaporanga, que foram as últimas abertas. Mas nós temos mais gerências ainda, nós temos os comitês de bacias. Toda reunião do comitê de bacia é um ponto para que a gente se comunique com a sociedade, com os usuários. Nós temos 3 comitês de bacias aqui muito fortes. O Comitê do Rio Paraíba, do Litoral Norte e do Litoral Sul. E isso só faz engrandecer a gestão de recursos hídricos. Você não sabe a importância de você ter um comitê de bacia forte. Produtos que esses comitês trazem para o órgão gestor são de uma importância gigantesca, né? O trabalho que todos os comitês, eu vou ressaltar aqui, porque eu não vi Natanael aqui, nem a professora Ana Cristina, mas estou vendo o Valdemir. Eu vou citar o trabalho que ele está fazendo agora, um produto que nós vamos lançar, não tivemos condição de lançar aqui, né, Valdemir? Mas vai ser um produto inovador com a parceria dos prefeitos, né? E ele está sendo um mobilizador social, né? Está caminhando cidade por cidade, né? Consegui ver o vídeo que vocês fizeram. Vamos sim lançar o vídeo, ficou muito bom, né? Então são produtos que o próprio comitê faz e a gente divulga no nosso sistema, né? E eu queria agradecer muito, né, a todos. Eu não trouxe muitos dados, por quê? Porque já foi feita a apresentação, nossa gerente de regulação e os técnicos fizeram uma apresentação no stand da ESA,
E também eu queria mais compartilhar essa experiência com vocês de que esse sistema tem que ser integrado, né? E a gente tem que dar condições a nossos funcionários para pensar fora da caixinha. A ESA saiu de um órgão gestor reativo, que é aquele que espera a demanda do usuário, para um órgão gestor proativo. Então, nossas gerências participam de reunião, fazem campanha de regularização, né? O nosso diretor administrativo criou um nome chamado da ESA itinerante, né? Então, a gente faz capacitação com as secretarias de agricultura, com as prefeituras. Quanto mais acesso os usuários tiverem a essa tecnologia, mais informações, a gente consegue fazer uma gestão mais qualificada. Muito obrigado a todos. Porfírio, sensacional, muito obrigado. Eu anotei várias questões aqui, né, para fazer um alinhamento, mas eu fico aqui só no ressalto. Obrigado por trazer a importância dos comitês de bacia dentro desse diálogo, desse aprimoramento, né? Então, muito obrigado por isso. A gente que está aqui, muitos somos representantes não só de órgãos gestores do trabalhão, mas estamos atuando em comitê de bacia e a gente sabe a importância do diálogo, da abertura que esses comitês e como a gente aprende lá dentro. Então, muito obrigado. Meu querido Marcos, mas antes de passar a palavra para você, eu queria apresentar aqui, registrar a presença da Geralda da RAF. Ela é fundadora da ONG Love Together Brasil e diplomata civil humanitária, né? Então, ela viajou os Estados Unidos inteiro, né? Sua presença reforça o compromisso da organização com as causas ambientais e sociais. Obrigado, Geralda, seja bem-vinda. Muito obrigado. Você agora. Desafio grande, né? Eu estou vendo o olhar fuzilante ali da Soraya para você. Não, mas deixa eu justificar, então agora eu vou defender a Soraya. Seguinte, ela acabou de mandar uma mensagem, até vou justificar, depois eu vou passar, vou fazer um fechamento bem rápido, porque tem um palestrante que vai pegar um voo daqui 1h30. Então nós temos que correr aqui. Ó, Hélio, 5 pontos em 2 minutos e um vídeo de 1 minuto e meio. Pode contar aí. Ó. Gente, primeiro assim, uma mesa como essa, ela democratiza um tipo de informação que mostra uma atualização recente, né, de procedimentos e sistemas de outorga e fiscalização, né? Então, isso fica muito evidente, é algo recente. Eu estava vendo aqui que, a partir de 2017, né, nós temos aí o Regla Federal, que está se tornando plataforma Águas Brasil, o Sistema de São Paulo, lá de 2017, o Web Outorga 2019, CIOT 2024, Minas Gerais, sistema do IAT, que eu acho que foi lançado em 2021, 2022, por aí, mais ou menos. Hã? Por aí, né? O sistema de outorga daqui, de 2017 também. Então, existe uma evolução para sistemas eletrônicos de autorização de uso, e agora eu vejo isso também acontecendo na fiscalização remota, ela começa a crescer, né? Vem as outorgas eletrônicas e agora as fiscalizações remotas como apoio à fiscalização de campo. Isso tem se tornado muito evidente, né? Eu acho que isso é um ponto importante, é uma inflexão na governança da água no Brasil, né? E que é muito benéfica, principalmente para quem? Para o cidadão e para as empresas, né? Os cidadãos e empresas, eles precisam de um sim ou um não de autorização do uso da água rápido. Não é sempre o sim, porque às vezes não tem água. Como é que você vai outorgar um lugar que não tem água? Mas ele precisa de um não rápido. Aí eu já passo para um segundo ponto de reflexão que foi trazido principalmente aqui pelo Alan Toninho, lá da SEMAR de Goiás, que é que os nossos sistemas, eles precisam oferecer para o potencial outorgado, que será um fiscalizado, simuladores.
para desonerar equipes. Por que que uma pessoa vai entrar num sistema de pedido de outorga que provavelmente, né, com risco altíssimo, não vai ter água naquele ponto? Então, com um simulador, a pessoa pode entrar ali, fazer uma simulação, não faz o pedido de outorga, faz a simulação, tem ou não tem água, tem cobrança nessa região, se eu for outorgado nesse pedido que eu estou fazendo, que eu pretendo fazer, quanto é que eu vou pagar pelo uso da água? Só ali já é uma decisão que pode auxiliar, né? Eu vi isso que o Alan falou ali do sistema veredas, né? Que ou seja, tira da equipe, tira da instituição pedidos que provavelmente eles não seriam autorizados. É um segundo ponto. Um terceiro ponto é a questão da atualização dos regulamentos, né? Nós, das agências reguladoras, a gente faz todo o processo, né, da agenda regulatória, consulta pública, e isso é muito bom, isso é muito bom. Eu vejo que os nossos regulamentos, e recentemente a Ana lançou a 237 de 2024, consolidando todo um aparato regulatório que estava espalhado, né, na agência reguladora, né, e consolidou num único, com participação, com consulta, né, a agenda regulatória da SP Águas também com os 14 itens lá, né, também está em curso. Então eu vejo assim que essa atualização com participação dos nossos regulamentos, eles são um ganho também muito recente, né, na regulação de uso de recursos hídricos, né? E aí eu não digo só a outorga, mas também fiscalização, enfim, tem a nova resolução, o novo marco do automonitoramento, a 188 de 2024, né, de automonitoramento. Então, temos regulamentos que estão sendo atualizados e muitos deles com a participação social. Isso traz uma qualidade regulatória, né, e uma transparência, né, para a sociedade muito grande, que é o terceiro ponto. Só faltam mais dois. O quarto ponto é a questão da integração, né? Foi bastante citado aqui, né, por todos, de que existe um esforço de integração interno institucional, ou interno dentro da institucionalidade do Estado, né, entre sistemas, que é algo que alguns órgãos, algumas instituições aqui eles têm também o caráter de licenciamento ambiental e de gestão de recursos hídricos. Aí tem um esforço também dessa integração a mais, né, entre licenciamento e outorga, que é o caso do IAT e o caso da SEMAR de Goiás, né, que tem esse duplo chapéu aí. Então, assim, a integração, ela já tem sido um fato dentro dessas instituições ou dentro do Estado, como a Ana falou aqui em relação à SP Águas e a integração com outras instituições dentro de São Paulo, mas não só isso, né? O que eu percebo, e aí já vou passar um vídeo, é que a gente precisa também de uma integração entre sistemas de regulação de uso, né? Por isso a ideia aí da plataforma Águas Brasil, que faz essa integração mais ampla, né, nacional, em favor do cidadão, entrega de valor público para a sociedade, né? Diminuição de custo regulatório, diminuição de tempo de espera, né? Fomento a investimentos sustentáveis, é isso, né? Para que a gente possa ter um ambiente no país, ter um ambiente no Brasil que atraia bons investimentos, né? Emprego, renda, bons investimentos. É um outro ponto que eu queria destacar. E o último ponto que eu queria destacar, que é a questão da responsividade. O que é isso? Os nossos instrumentos, quando eu ouço Marcelo Fonseca falar das CGLs, lá em Minas, né, ele está levando para o regulado uma corresponsabilidade, né? Quando a gente trata de automonitoramento, a 188 ali da ANA, e os estados também têm os seus regulamentos de automonitoramento, nós estamos levando para o regulado uma corresponsabilidade, tá? Isso nos desafoga e leva para o regulado uma responsabilidade também que ele tem, né? Que ele tem, né? E aí eu ponho na esteira, né, questões
o Porfírio falou das alocações. A alocação eu estou decidindo junto com o regulado. Junto com o regulado, ano a ano, né? No caso da Paraíba, ano a ano. No caso dos sistemas hídricos locais, no Nordeste de uma forma geral, ano a ano. No caso das outorgas com gestão de garantia e prioridade, mais recente, de 2024, 2025, lá da Agência Nacional de Águas, e que eu sei que está sendo desenvolvido aqui no Alto Paranapanema também, pelo pessoal ali da ASPIP, você leva para o regulado uma corresponsabilidade, né? Então, isso é um movimento recente muito interessante também, né? E traz a sociedade, traz o regulado, né, para um tipo de postura, né? Se ele não tiver, os outros pares dele no território o farão ter, né? De mais responsabilidade em termos de regulação de uso. Esses são os 5 pontos que eu queria levantar e queria só passar um vídeo rapidinho, 1 minuto e meio, e aí acaba. Você está mais perto da Soraya do que eu, tá? Mas vamos embora. Isso. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Só está sem som, não sei por quê. Aí vai. SERPRO atuam na transformação digital. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, juntamente com o SERPRO, atuam na transformação digital da gestão de uso de recursos hídricos de todo o Brasil, com foco no uso mais sustentável e consciente. Está em desenvolvimento a plataforma Águas Brasil, uma solução digital inovadora que integrará usuários, estados, o DF e a ANA em um único ambiente. A ferramenta reunirá dados e sistemas em tempo real, centralizando o acesso aos serviços de uso da água e fortalecendo a governança hídrica descentralizada. Com a plataforma, o processo de emissão de outorgas será mais eficiente e tempestivo, diminuindo o custo regulatório e fomentando a economia. Na primeira versão da plataforma, a partir de julho de 2025, estarão disponíveis as seguintes funcionalidades: cadastro de usuários, sócios, responsáveis técnicos, cadastro de empreendimentos, acompanhamento dos pedidos de outorga, histórico das autorizações de uso da água, consulta espacial para definir dominialidade, vinculação de empreendimento a CPF e CNPJ e declaração anual de uso de recursos hídricos. Próximas entregas em dezembro de 2025. Outorga Nato Digital. Outorga instantânea e declaração diária de uso da água por meio da telemetria. ANA e SERPRO, juntos na transformação digital da gestão de uso de recursos hídricos. Acabou. Pessoal, eu acho que a gente poderia ficar aqui tempo, mas ali, em relação ao que a Soraya me falou agora do palestrante, que tem que ir. E aí eu queria inverter não, fazer uma outra sugestão. O Porfírio falou da importância dos comitês e a Ana Cristina Silva, do Comitê do Litoral Sul, aqui da Universidade Federal da Paraíba, fez uma pergunta para vocês do Instituto Água e Terra. E aí eu vou pedir, quem é a Ana? Né, para que ela procure vocês lá no stand e converse, porque aí senão a gente quebra, né? A gente não deixa as pessoas a gente permite as pessoas perguntarem, mas não quebra a conversa. O Pedro Severino, né? Ele é do Instituto está perguntando também para o Tiago da Água e Terra do Paraná, e vou te pedir, Pedro, para você e também lá no stand, tá? E aí, com toda certeza, se eles não souberem, eles vão te encaminhar ali para o Marcos. Tá? Eu já estou entendendo que a tua pergunta é para o Marcão ali. São Paulo e Paraná
Tá? Então aí é a Ana, também Paraná, que é, eu não sei quem fez a pergunta, que ela não colocou o nome, mas também procure a doutora Ana, a diretora. Tem um espaço chamado SP Águas aqui, então, por favor, vá lá, ela vai receber e vai responder para vocês. E tem aqui o Marcos e para o Marcelo Fonseca do IGAN, né? Taípe de Castro, Comitê da Bacia do Entorno de Furnas, que tem uma pergunta para vocês. Então, Marcelo, também vai lá no IGAN, vai lá na sala do SP Águas, você e o Marcos recebam lá a Taípe ali para responder. Gente, muito obrigado. Vocês viram que eu não menti para vocês em nível de apresentação, certeiros, objetivos, e parabéns vocês que trouxeram um tema tão complexo de uma forma tão palatável. Muito obrigado.